É fácil navegar pelos dias, mergulhado na rotina e nas certezas do mundo material. Mas há uma falha fundamental nessa percepção. Uma verdade inconveniente que a maioria de nós prefere ignorar até que seja tarde demais. Esta verdade não está nos livros didáticos, nem nas citações acadêmicas. Ela é sussurrada em conversas a portas fechadas, entre aqueles que ousam admitir: a ciência por si só não é a medida de todas as coisas. Ela se revela em um documento que raramente vem à tona, um testemunho de Carl Gustav Jung, o pai da psicologia analítica, criador da doutrina dos arquétipos e do inconsciente coletivo. Para ele, a alma não era uma mera metáfora elegante, mas uma realidade tangível. Ele próprio experimentou o que os médicos chamam de morte clínica, e seu relato desafia todos os modelos existentes de consciência. Foi na primavera de 44. Jung estava hospitalizado, seu estado considerado crítico devido a uma insuficiência cardíaca. Os médicos registraram a parada cardíaca. Minutos de silêncio absoluto se seguiram, e foi nesses instantes que, segundo o próprio Jung, algo transcendental começou. Ele não caiu no esquecimento. Ele se encontrou além de seu próprio corpo. Em uma carta endereçada a um colega suíço, identificado apenas pela inicial I, Jung detalhou sua jornada póstuma. Este texto só seria descoberto décadas depois, em uma coleção particular, chegando até nós graças ao neto do destinatário, que em sua velhice decidiu entregar uma cópia aos documentaristas. Jung descreveu: "Eu pairava muito acima da terra. Tudo o que existia antes desapareceu. Não havia dor, nem medo, nem tempo. Eu via uma esfera azul, o planeta, tal como seria visto em fotos da NASA muitos anos depois. Eu sabia que era a Terra, mas ela parecia distante, estranha. Eu era atraído cada vez mais para longe." O que se seguiu é capaz de silenciar até os materialistas mais convictos. "Eu entrei num espaço que desafia a descrição verbal", escreveu Jung. "Era como um templo antigo, esculpido em luz pura. Ele não irradiava luz, ele era luz. E ali compreendi que tudo o que eu chamava de minha consciência era apenas uma sombra, um reflexo do verdadeiro eu." Ele descreve o encontro com um ser, não um anjo, nem um humano, mas algo majestoso e ao mesmo tempo familiar. Não proferia palavras, mas pensamentos, como fluxos de calor, enchiam Jung com um conhecimento abrangente. "Foi-me revelado", escreveu ele, "que a vida é uma escola, mas não tanto para a personalidade, e sim para a alma. E a morte, não um fim, mas um portal." É preciso reconhecer que essa visão, por mais extraordinária, aponta para uma lógica implacável. Mas Jung foi trazido de volta. Ele ouviu a voz do médico, sentiu a pressão no peito. "Eu não desejava retornar", confessou ele, acrescentando uma frase que ainda hoje intriga: "O que eu vi não é uma metáfora, é uma realidade para a qual não estamos prontos." Por que ele não tornou isso público? Por que o manteve em segredo? Ele sabia, o mundo não aceitaria tal verdade na década de 40. Ele, um homem de ciência, não podia permitir que o acusassem de misticismo. Sua reputação, seus trabalhos, toda a sua vida poderiam ser arruinados por essa única confissão. Naquela mesma carta, que agora repousa no cofre de um arquivo particular em Basileia, Jung compartilha um pensamento: "Se eu tivesse contado isso naquela época, não teriam me compreendido. Provavelmente teriam me considerado um louco. Mas eu não enlouqueci. Eu vislumbrei uma verdade que aterroriza a razão." Esta é uma admissão séria, um testemunho que vem do outro lado, com implicações práticas para a nossa compreensão da existência. Jung estava convencido de que sua experiência não era uma exceção. Ele escreveu que milhares de pessoas passaram por algo semelhante, mas tinham medo de falar. Ele pesquisou mitos antigos, os sonhos de seus pacientes, as tradições de xamãs, e em toda parte via a mesma coisa: referências àquele mesmo templo de luz. Ele até empregou um termo que não aparece em nenhuma de suas obras oficiais: o espaço entre os mundos. Isso não é uma imagem poética, é uma indicação de uma possível topografia real na fronteira da existência. Um dos fragmentos mais impressionantes da carta afirma: "Eu vi rostos, desconhecidos para mim nesta vida, mas eu os conhecia. Eram almas. Uma, meu pai. Outra, uma criança que nunca tive. Os pensamentos se tornaram transparentes. Eu não lembrava da minha biografia, eu me lembrava de mim mesmo além dela." Ele descreve esse estado como um reconhecimento absoluto, sem palavras, sem símbolos, apenas um conhecimento puro e inconfundível. No entanto, o que aconteceu a seguir é ainda mais misterioso. Jung escreve que antes de seu retorno lhe foi mostrada uma visão do futuro. A princípio, ele não compreendeu o que era,
mas depois, já no leito do hospital, fazendo anotações febrilmente, chegou à conclusão. Era uma imagem da humanidade muitos anos depois. E aqui preste atenção. Ele viu que chegaria uma era em que o véu entre os mundos se tornaria mais tênue. As pessoas começariam a sentir mais, a ver mais longe. E nisso haveria não apenas libertação, mas também um grande perigo. Quando a frágil estrutura da realidade começasse a se romper, nem todos estariam prontos. Alguns mergulhariam na loucura, outros despertariam. Isso soa como uma profecia, sim, mas também como um sério aviso. Jung compreendeu que publicar isso era impossível. Ele chegou a pensar em queimar a carta, mas a preservou com uma condição, que fosse lida somente quando o próprio mundo estivesse à beira desse limiar. E agora, quase 80 anos depois, estamos nesse limiar. Mas o que exatamente ele vislumbrou naquele futuro? Como era aquele mundo? Por que sua voz tremia ao descrever o final de sua visão? Jung conhecia o poder da metáfora, mas aqui ele permitiu-se ir um pouco além. Ele descreveu o futuro como um mundo de luz sem sombra, mas imediatamente acrescentou: e onde não há sombra, não há profundidade. Isso exige uma análise pragmática. O que ele queria dizer? Em sua descrição, a humanidade do futuro era como um espelho desprovido de reflexo. Tudo à vista, tudo transparente. As pessoas, embora livres, estavam perdidas. Ele afirma: eu vi um mundo onde a morte deixou de ser um mistério, mas junto com ela algo importante desapareceu. O esquecimento, a dor, o sofrimento, tudo foi purificado, mas sem eles, a alma perde peso. Ele insinua que a dor é parte integrante do caminho, assim como sem a noite é impossível compreender o que é o amanhecer. E, no entanto, lá no estado entre as vidas, ele sentia uma paz perfeita e inatingível aqui na Terra. Ele relata que em certo momento lhe foi permitido fazer uma pergunta. E ele perguntou: o que é a verdade? A resposta, como ele escreve, veio não em palavras, mas em uma imagem. Ele viu uma árvore cujas raízes se aprofundavam na escuridão, enquanto sua copa ardia em chamas. A verdade é o desconhecimento, é o crescimento, é a dor aceita como uma bênção, é a escuridão que se torna luz. Isso não é mera filosofia, é um impacto direto na profundidade do ser, uma instrução sobre a natureza da realidade. Mas Jung não teve permissão para ficar. Ele sentiu novamente ser puxado de volta. Eu implorei: permitam-me ficar. Lá na Terra tudo está errado. Lá há medo, dor, confusão. Mas uma voz calma e imperiosa respondeu: ainda não é a hora. E assim ele retorna, lenta, dolorosamente, para seu corpo, para o quarto de hospital de 44, para o ruído e o cheiro de medicamentos. Mas ele nunca mais seria o mesmo. Ele não transformou isso em sensacionalismo, nem se apressou em anunciar ao mundo. Ele compreendeu: tudo tem seu tempo. Mas ele começou a coletar símbolos, a escrever nas entrelinhas. Seus trabalhos posteriores estão repletos de ecos daquela experiência. E esta carta serve como uma chave, não para todos, mas para aqueles que buscam. Ele a encerra com as palavras: quando você chegar lá, não lhe perguntarão quem você foi, lhe perguntarão o quanto você se tornou você mesmo. E agora uma questão pragmática para você. Você já parou para pensar quem você é de verdade? Sob todos esses papéis, medos, hábitos, o que restará quando toda a casca externa cair? Jung viu a resposta. Ele sabia. Mas você está pronto para descobrir o que lhe foi revelado? Após essa experiência, Jung não podia mais viver como antes. Ele escreveu: eu retornei, mas parte de mim permaneceu lá. E às vezes, no meio da noite, ouço um chamado, suave como o eco do vento na janela, mas vivo demais para ser apenas um sonho. Ele começou a buscar confirmações na alquimia, nos mistérios da Grécia Antiga, na Cabala. Tudo isso era para ele uma tentativa dos antigos de criptografar aquela mesma realidade que ele viu fora do corpo. Mas o mais preocupante é o que ele não disse abertamente. Na carta, há apenas uma menção passageira a uma outra força que ele sentiu naquele espaço. Ele escreve: nem tudo além do limiar reside na luz. Existem aqueles que observam, que testam, que não o deixarão passar adiante, até que você passe por si mesmo. Jung nunca usou as palavras demônio ou escuridão. Ele era cauteloso, mas aqui ele fala de entidades cuja presença fazia a alma gelar, e isso não o assustava. Ele compreendeu. Retornar à Terra não era um castigo, mas uma chance. Deram-lhe mais algum tempo para falar, para preparar, para semear. Eu não sou um professor, eu sou um mensageiro da fronteira, escreveu ele no final da carta. E agora chegamos ao ponto crucial. No último parágrafo, escrito como se por uma mão trêmula, Jung deixa uma insinuação.
indireta, nebulosa. Mas se você ler com atenção, nas palavras está escondido um segredo. Ele escreve. Se você lê isso, significa que você já ouviu o chamado. Ele é suave, como a respiração em um sonho, mas é inegável. Se você não se desviar, será guiado. Não tenha medo. Entende? Isso já não é sobre Jung, é sobre nós. Cada um, em algum momento da vida, experimenta um instante em que a realidade se racha. Uma doença, uma perda, um sonho que não se desvanece, ou a sensação de que alguém está por perto, mesmo estando sozinho. Jung afirma, este é o convite, o início do caminho. A questão não é se você acredita em outro mundo. A verdadeira questão é, quando ele bater, você abrirá a porta. E aqui o último fragmento da carta. Foi recortado do texto principal e anexado separadamente como um pós-fácil. Uma pequena folha quase desbotada. Nela apenas algumas linhas, mas são as mais poderosas. A verdade não é conhecimento. A verdade é um encontro, cara a cara, sem máscaras, sem nome, onde tudo que é supérfluo queima e resta apenas o que você sempre foi. E você, que lê estas palavras agora, está pronto para tal encontro. Após essa carta, Jung nunca mais escreveu sobre o ocorrido. Ele continuou a trabalhar, a consultar, a ensinar, mas em algum lugar no fundo ele já sabia. Seu verdadeiro diário não estava no papel. Estava gravado na fronteira dos mundos. Ao ler esta carta, surge uma estranha sensação, como se fosse endereçada pessoalmente a você. Não a um acadêmico, não para um arquivo, mas exatamente a você, que chegou a estas linhas. E então nasce a pergunta, já não retórica, e se isso for verdade? E se entre esta vida e o que chamamos de morte, houver realmente apenas um véu tênue, e além dele, não a escuridão, mas uma luz ofuscante, da qual se deseja fechar os olhos, porque é demasiado real. Jung viu isso, mas não quis convencer ninguém. Ele simplesmente disse, busque por si mesmo, o caminho não está na teoria, o caminho está na experiência. Mais de 80 anos se passaram. Será que nos tornamos menos temerosos da morte? Mais profundos na compreensão de quem somos? Ou ao contrário, nos perdemos ainda mais em telas, na agitação, na corrida incessante por miragens? Jung advertiu, chegará o tempo, o véu se tornará tênue e aqueles que não estiverem prontos sofrerão, porque a verdade, que liberta, primeiro queima até as cinzas. Ele escreveu que quem uma vez viu sua alma não poderá mais mentir para si mesmo. Pode-se tentar, pode-se calar, esconder, mas por dentro já ressoa um sino, e ele não pode ser silenciado. Agora o silêncio. Porque tudo foi dito, a carta termina, mas você sente, não sente? Este não é o fim, este é apenas o começo. Porque a principal descoberta não está do lado de fora, está dentro. Jung apenas abriu a porta, o resto é o seu caminho. E se você ouviu até este momento, se seu coração bate um pouco mais rápido, se você está em silêncio, significa que você já está no caminho. Não importa quantos anos você tenha, se você acredita ou duvida. Se você busca, significa que alguém já espera. Porque, como disse Jung, o sentido não é evitar a morte, o sentido é passar por ela e finalmente ver quem você realmente é. E agora feche os olhos. Não tenha medo. Apenas pergunte a si mesmo, eu vivo como viveria se soubesse com certeza que a alma é imortal? Porque talvez, neste exato momento, enquanto você ouve estas palavras, alguém do outro lado esteja olhando para você e esperando. Se estas palavras despertaram algo profundo em você, não guarde para si. Informe nos comentários se você sentiu algo, ou simplesmente deixe um sinal para que aqueles que vierem depois saibam, eles não estão sozinhos. E se você deseja continuar este caminho, deixe seu like. Não é apenas um botão, é um aceno silencioso. Estou aqui, eu ouço. Porque todos estamos um pouco perdidos. Mas ao nos reunirmos, começamos a ver mais claramente. Nos vemos na fronteira dos mundos.